Agora vamos trazer as notícias do Santuário Nacional, isso porque os missionários redentoristas estiveram reunidos no altar central da Basílica no último domingo para celebrar a solenidade do Santíssimo Redentor. Vamos ver então como foi. Todo ano, no terceiro domingo de julho, é realizada a Festa do Santíssimo Redentor, que dá nome à Congregação dos Irmãos Redentoristas. A missa foi realizada no altar central da Basílica e teve como concelebrantes missionários da Congregação Redentorista. O celebrante foi o superior provincial, Padre Marlos Aurélio. Durante a missa, ele explicou a importância e a origem da data. Entre os anos de 1575, 1577, alguns apontam precisamente o ano de 1576, quando a cidade de Veneza, na Itália, foi tomada por uma peste. Talvez não como a que estamos vivendo, né, pandemia, mas de qualquer modo, uma peste que dizimou 1/3 da população de Veneza. E foi feito um voto, uma promessa, de que se fosse vencida esta peste, seria erigida, construída uma igreja dedicada ao Santíssimo Redentor. E assim aconteceu. Durante a homilia, o superior provincial explicou que a data também está diretamente ligada à redenção. É essa redenção que deu origem à Congregação dos Redentoristas. O que é a redenção? A redenção é a libertação, é o amor na sua forma mais plena que Deus vem oferecer à humanidade. Conforme acabamos de ouvir do Evangelho de João, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar, para resgatar, para libertar, para dar ainda mais vida, mais sentido para a nossa existência humana. Conhecer agora a história do servo de Deus Alderige, que ajudou a propagar a devoção à Santa das Causas Impossíveis, Santa Rita das Caldas. Vamos ver na matéria. A cidade de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas Gerais, recebe milhares de devotos todos os anos para prestar homenagem à santa, conhecida pela intercessão nas causas impossíveis. Mas essa devoção à Santa Rita começou por meio de um sacerdote, que nessas terras viveu. Padre Alderige foi empreendedor não somente na fé popular, mas no progresso do município. Ficou aqui 50 anos. Quando ele chegou aqui, era um arraial, uma vila. E aí ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar para a vila crescer, né? Então ele participou de todos os atos políticos ali da pequena vila, né? Até que a pequena vila se tornou cidade. Padre Alderige Maria Torriani nasceu em 1895, na cidade de Jacutinga, também no sul de Minas. Entrou para o seminário de Pouso Alegre e foi ordenado padre em 1920. Conhecido como um pastor zeloso, viveu com fama de santidade, o que levou a Arquidiocese de Pouso Alegre a abrir um processo pela sua beatificação e canonização. Olhando para a história do povo de Santa Rita, olhando para a história da fé, nós percebemos que nós não podemos tirar da vida de Santa Rita o servo de Deus Alderige, porque ele foi um grande incentivador, aquele que motivou, aquele que fez o santuário ser o que é hoje. Muitas virtudes se destacavam na vida do padre Alderige. Ouvir com o coração e ajudar os fiéis a encontrarem a misericórdia de Deus era uma delas. Em vida, mesmo diante dos sofrimentos físicos e espirituais, Monsenhor Alderige permaneceu sereno. Ele tinha uma ferida na perna. Quando o pessoal ia visitar ele, perguntava para ele: como é que o senhor está? Ele disse: tá só uma dorzinha, porque Jesus sofreu muito mais do que eu. Por que eu não posso aguentar essa dorzinha? Monsenhor Alderige faleceu aos 82 anos no dia 3 de outubro de 1977. Seus restos mortais estão dentro do Santuário de Santa Rita, onde os fiéis passam para fazer as orações. O processo de beatificação e canonização segue no Vaticano, sendo analisada a história do candidato a santo.
E depois de 2 anos parada por conta da pandemia, a Missão Jovem na Amazônia, que é promovida pela Conferência dos Religiosos do Brasil, voltou a acontecer. Ela foi realizada de 5 a 16 de julho em várias cidades e comunidades da região transamazônica. Sobre isso, nós vamos conversar com o missionário redentorista, o irmão Diego Vinícius, que participou do evento e nos conta agora como é que foi. Irmão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria, para a gente começar, que o senhor explicasse um pouquinho a proposta desse encontro. A proposta desse encontro é reunir toda a vida religiosa jovem consagrada para fazer a missão, sendo-se discípulos e missionários de Jesus Cristo por meio dos votos consagrados. E um dos principais aspectos dessa missão, então, é a participação aí dos jovens religiosos, não é mesmo? Isso, todos os jovens religiosos consagrados. Também tivemos a presença de 5 leigos, 3 leigos, na verdade, mas o intuito principal é para que todos os jovens religiosos consagrados possam, pela diversidade dos seus votos, viver esta missão, sendo-se discípulos e missionários. Assim como nos pede a Igreja Sinodal, caminhando junto. Irmão Diego, e como é que foi a recepção aos missionários lá nas comunidades? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito gratificante, nós fomos muito bem acolhidos. É uma região muito necessitada, muito carente, até mesmo da palavra de Deus. Mas é um povo assim que tem muita esperança, um povo que tem muita perseverança. São regiões de difícil acesso e eles perseveram, né, no chamado na nossa igreja católica e eles nos receberam muito bem. E a missão terminou aí no último sábado. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que pode ser dito aí de mais uma missão concluída. Para nós, jovens da vida religiosa consagrada, é uma alegria muito grande que temos concluído esta missão Jovem na Amazônia. Após 2 anos sem realizarmos devido à pandemia, né, da Covid-19, voltamos cheios de esperança para casa, com o nosso coração ardendo de felicidade, de poder estar com aquele povo e cada vez mais nos doar o nosso sim a Deus por meio de nossas congregações, por meio do nosso chamado à vida religiosa consagrada, que tem como objetivo ser sal na terra, luz no mundo. Tá certo. Irmão Diego, muito obrigado pela participação do senhor, por trazer um pouquinho dessa missão aqui pra gente, viu? Obrigada, boa tarde. Por nada, boa tarde. Até mais.